Muito bem, senhores, cadê? Fala, senhores, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bach, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E hoje nós vamos falar sobre isso daqui. Ai, pai, para, o que aconteceu? Eu não acredito. Eu esqueci de adicionar a minha ceninha aqui. Posso adicionar a ceninha? Posso adicionar uma ceninha, não? Vocês deixam? Hã? Pode ser? Pode ser? Ai, pai, para. O que tá... Não! O que tá acontecendo? Meu Deus, nós vamos ter que abrir, fechar e abrir outra live. Que delícia. Então tá, fofoletes, nós vamos abrir e fechar outra live, tá? Ou não? Não, não precisa, né? Não precisa. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar o Chrome aqui, ó. Não precisa. Vamos lá. Estamos falando sobre isso aqui hoje, fofoletes. Desculpa aí que eu vim na correria aqui e não consegui resolver a situação da minha vinda aqui. Senhores, ontem eu comentei sobre isso daqui, ó. Os $1.000 do Ethereum, ele vai acontecer em breve, beleza? Eu, pelo menos, especulo que o reteste dos $1.000 do Ethereum vai acontecer. E o motivo disso é porque tem muita liquidez aqui embaixo. Então, quando ele saiu desse caixote aqui e ele não voltou ainda, né? A minha expectativa é que ele volte pelo menos para metade desse caixote aí, que ele já veio para cima aqui e não voltou mais, né? Esse aqui. Então, essa é uma região que eu acredito que o mercado vai voltar o preço do Ethereum em breve. Só que, claro, a gente precisa de um... Ótimo, Fofolete. A gente comentou sobre isso ontem. Falamos longamente na semana passada sobre isso. E agora eu quero trazer para vocês o mapa mental para prepará-los para o que vem a seguir, tá? Então, Fofolete, vamos só dar uma olhadinha nos gráficos internacionais aí rapidão. S&P 500, Nasdaq, os títulos do governo americano, dólar, criptos também, principalmente criptomoedas, né? Entender o que aconteceu? A FTX morreu? Acabou a FTX? Binance vai conseguir comprar a FTX? Não sei. E qual é o maior risco de todos, Fofoletes? O maior risco de todos é esse daqui, ó. Em mercados em recessão e mercados em queda, o risco é exatamente isso daqui, insolvências, tá? As insolvências, elas são as coisas mais complicadas de se resolver. Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. As insolvências são as coisas mais complicadas de se resolver, beleza? Que é a falta do quê? De dinheiro, pilas, monies, dólares, né? Então, a grande sacada aqui, que a gente precisa prestar muita atenção, é ver como é que funciona essa dinâmica entre empresas grandes, empresas pequenas, criptomoedas e assim por diante. Pessoal, hoje a gente fala criptomoedas como todas as altcoins ou moedas que são alternativas ao Bitcoin, tá? Então, criptomoedas seriam todas aquelas porcarias que surgiram depois daquela inovação tecnológica, aquela revolução que foi o Bitcoin e que é praticamente a solução para o nosso sistema financeiro falido, né? O sistema tradicional. Porém, o Bitcoin ele tem uma característica de ser um instrumento e é um instrumento da libertação do ser humano, de você poder carregar o seu dinheiro para lá e para cá, fazer transações internacionais ao seu bel prazer. Mas isso não acontece da mesma forma com as altcoins. A maior parte das altcoins, elas são tokens ativos ou criptomoedas que são que elas foram construídas com interesses para usabilidade e para lucro de empresas, tá? Então, hoje o mercado cripto ele é reconhecidamente, e essa é uma tese minha, beleza? Eu não sou dono da verdade, mas o mercado de criptomoedas ele é o suprassumo das startups. Ele está no nível de risco maior do que o das startups. Essa é a grande verdade. As criptos sendo dentro de um universo de maior risco, maior assimetria, ele tem mais capacidade de te dar lucro quando está em um contexto de expansão econômica e alta infinita, mas ele também tem proporcional a mesma capacidade de destruir com todas as suas economias, muito mais do que startups, empresas pequenas, small caps, as big techs, as micro techs e assim por diante. Então, dentro dos níveis de risco, os níveis de risco conhecidos aí nos mercados voláteis, cripto está absolutamente como campeão do risco e de volatilidade. Então ele tem uma capacidade muito boa de te dar dinheiro, mas também muito rápida de te tirar dinheiro. O mesmo vale, pessoal, para mercado de ações, por exemplo. Então, quais são as empresas que vão sofrer primeiro? Vão ser os bancos ou vão ser as big techs, as empresas que surgiram há 18 anos atrás, há 15 anos atrás,
como o Facebook, o metaverso agora, né, que eles chamam de meta, e assim por diante. Bom, na categoria é o seguinte, os bancos geralmente, por terem aproximação com o Fed, né, o Federal Reserve, que é a Reserva Federal dos Estados Unidos, a maior emissora da moeda internacional mais utilizada no mundo, que é o dólar, elas são as empresas, digamos assim, né, os bancos são as empresas mais líquidas, digamos assim. Junto com elas, a gente também pode adicionar aí os fundos de investimentos, que têm ligação direta aí com vários bancos também, tá? Aí nós temos aí as Big Techs, depois as startups e depois mercado de criptomoedas, que é as moedas, altcoins e criptomoedas de empresas, beleza? Esse é o nível de risco. Então, qual vai quebrar primeiro na ponta? Qual vai faltar liquidez na ponta? Bom, no momento de alta, o mercado que mais se beneficia, mais cresce, mais sobe violentamente é o mercado de criptomoedas, que é justamente a ponta, tá? Já o mercado que menos se beneficia, num mercado muito expansionista, vai ser lá no fundão os bancos, tá? Ele não vai se beneficiar tanto quanto a ponta. Eu quero dizer assim, de se beneficiar é você comprar uma ação de um banco. O que é preferível, né, no mercado em alta? Você comprar a ação do Banco do Brasil ou você comprar Bitcoin, por exemplo. Numa alta, o Bitcoin ele vai subir centenas de vezes mais rápido e valorizar muito mais rápido o ativo do que, por exemplo, a ação de um banco. É isso que eu quero dizer, tá? Não estou dizendo que o banco não ganha dinheiro em alta, não é isso. Eu estou dizendo que as ações do banco se valorizam muito menos do que os que estão na ponta no risco, beleza? Então, o mercado de criptomoedas ele é o mercado de maior risco, ele é o mais sensível, digamos assim, e ele vai antecipar grandes quedas e possivelmente antecipar grandes altas antes dos restantes dos mercados, porque mora aqui, vive aqui nesse ambiente de criptomoedas, o ambiente mais especulativo existente. Tá? Então, esse ambiente é extremamente especulativo. E sendo um ambiente extremamente especulativo, ele é muito sensível e ele oscila demais, tá? Senhores, então o que está acontecendo no mercado? Não sei se vocês lembram ali deixa eu ver, foi em março, não, foi em junho, que o fundo de hedge cripto, a Three Arrows, que era uma empresa aí que surgiu há uns 2 anos atrás, ela pediu falência nos Estados Unidos por insolvência, por não conseguir quitar o dinheiro de tomadas de empréstimo, né, de valores de empréstimo que ela fez para várias empresas. Então, essas empresas pequenas e esses fundos de investimentos menores, eles estavam completamente alavancados durante o bull market. Mas à medida que nós tivemos a elevação da taxa de juros e nós tivemos uma entrada de mercado urso, nós tivemos a insolvência dessas empresas. Então, essas empresas foram as primeiras que começaram a quebrar ali por abril, maio, começaram a não conseguir mais vencer os seus débitos e quitar os seus débitos e os seus empréstimos. Além dessa empresa, veio outras empresas, é só você pesquisar aí no tio Google em junho, que quebraram bastante. Até inclusive na época eu estava nos Estados Unidos quando aconteceu essas informações. Né? A Luna também foi para o espaço, o token UST da Luna, né? O token algoritmo, stablecoin algorítmica também foi para o espaço, assim por diante. Então nós estamos numa onda que agora se refletiu para a FTX. Né? Então a FTX hoje ela passa por um momento de insolvência, recorrendo inclusive à ajuda da Binance. Tá? Então a Binance, que entrou com interesse em comprar e adquirir a sua principal concorrente, tem um grande problema pela frente para resolver, que é exatamente esse daqui. Uma impossibilidade de negociação do FTX e Binance que pode colocar a indústria de cripto na mira de autoridades globais. Além de atrair mais ainda esse cenário de insolvência, né? Além de atrair mais problemas para o mercado cripto, ainda vai atrair mais as vistas dos reguladores. Por isso que é extremamente complicado para a gente, é muito complicado para a gente colocar e investir todo o nosso capital, por exemplo, em tokens de corretoras, como o próprio token da BNB, ou colocar 100% em stablecoins como o Tether e o USDC, porque a gente não sabe até quando pode ter solvência, ou seja, pode ter liquidez para essas empresas cumprirem com uma possibilidade de uma redução muito grande de demanda por criptomoedas e essas pessoas não conseguirem sacar, né, esses clientes dessas corretoras. Eu avalio que muitas corretoras podem ter esse risco aí. Tem ainda
possivelmente a OKEx não, a Crypto.com pode ter esse problema, entre outras que podem, dependendo de um cenário de recessão, podem acontecer. Porque lembre-se, a gente nunca viu o mercado cripto em um cenário de recessão, a gente já viu em cenário de mercado urso, mercado baixista, onde a gente vê os ativos e as ações caindo aos poucos lá em 2018. Mas a gente nunca viu uma recessão no mercado cripto. Então a gente não sabe qual o impacto que vai ser e qual seria o efeito dominó possivelmente de uma empresa quebrando por falta de liquidez. Essa empresa por falta de liquidez não consegue honrar os seus compromissos de saque para os seus clientes e que pode quebrar e entrar em um efeito dominó até atingir, por exemplo, um banco que tem ligação direta com uma Coinbase da vida, uma Circle, uma empresa Tether. O que eu quero dizer é que uma coisa está ligada à outra e que a falta de dólares no mercado pode desencadear uma sequência de falta de liquidez, que é aquela fase de capitulação, a fase que a gente vê o mercado todo cair. Tá? E aí a gente vê, pô, mas é só no mercado cripto que acontece isso? Cara, claro que não, né? Por exemplo, né, a Meta, a dona do Facebook aí, já está anunciando um corte de 11 mil empregos, ou seja, é aquilo que a gente falou. Em 18 anos de empresa, nunca aconteceu na história um corte tão grande de funcionários de uma vez, né? Como está acontecendo agora. E vocês têm que lembrar também que o Facebook surgiu em 2004, 2005, 2004, lá nos Estados Unidos. Então é uma empresa jovem, é uma Big Tech recente, é uma Big Tech nova, tá? E eu comentei com vocês que as primeiras que vão sofrer, as maiores empresas do mercado tradicional que vão sofrer, vão ser as Big Techs que compõem o índice Nasdaq. Então a Nasdaq, que vem fazendo topos e fundos descendentes, acaba de iniciar o dia de hoje com o doji abaixo das médias, né, fazendo mais um topo mais baixo do que o topo anterior, indicando que vai vir mais queda pela frente. O outro detalhe, esses dias ela recusou voltar a subir nesse movimento que eu falei ontem para vocês, que eu odiei ver esse movimento aqui. Ele tinha que ter conseguido romper essas médias aqui para entregar um possível fundo temporário, para entregar um respiro maior. Mas parece-me que o respiro já acabou, não vai ter respiro. Parece que a partir de amanhã, se a inflação vir descontrolada, não mostrar sinais de arrefecimento, a gente vai ver mais uma porrada vermelha aqui para baixo e perda desse suporte aqui. Então isso aqui é muito perigoso. É muito perigoso esse contexto, esse cenário que está se desenhando. Se você pegar o gráfico semanal, topos e fundos descendentes, com mais um topo mais baixo do que o suporte anterior, com rejeição do rompimento do suporte anterior, agindo como resistência. Hoje confirmando o falso rompimento aqui e uma falsa tentativa do mercado voltar a subir. Então ele recusou isso aqui, ele tentou formar fundo aqui, ele recusou esse fundo, ele não fez fundo. Então nós estamos vendo as médias começando a apontar para baixo e o pior, nós fizemos um reteste de resistência numa média que geralmente em tendências de alta ele age como suporte, que é a tendência de 200 dias e 200 semanas nesse caso aqui, né? Ou seja, nós estamos num contexto de continuar caindo. E a gente pode continuar caindo já logo em sequência. E provavelmente vai continuar caindo logo em sequência. Por quê? Porque essas empresas, essas Big Techs estão começando a anunciar cortes de times. Eu falei sobre esses cortes lá em setembro, né? Que o Facebook e a Meta já tinha dito que em janeiro ia fazer um corte de funcionários. Os caras estão antecipando em 2 meses aí o corte de funcionários. Beleza? E aí, por falta do quê? Falta de dinheiro no mercado. Com a falta de dinheiro no mercado, você não consegue honrar com seus compromissos. Um endividado fica empurrando para o outro e aí dá uma quebradeira geral que dá aquele sinal de capitulação. Então, eu acho que isso está se refletindo no mercado de criptomoedas também. Não é só, o Bitcoin não está caindo só por causa da FTX. Não caiam nesse conto aí, tá? Ele não está caindo só por causa da FTX. É lógico que ele acelerou o processo de queda por causa da FTX, mas ele não está caindo por causa disso especificamente, apenas por causa disso. Por quê? Porque quando eu comentei já milhares de vezes com vocês, quando o preço sai de um caixote, ou seja, de um preço lateral, onde ele tenta formar um fundo, ele rompe para cima e depois ele vem pegando toda a liquidez abaixo. Foi exatamente o que eu falei ontem, foi exatamente o que eu falei na semana passada, foi exatamente o que eu falei há 3, 4 semanas atrás no meu Twitter. Tá? No meu Twitter eu falei exatamente isso há semanas atrás, com antecipação, e falei e mostrei várias vezes sobre isso. E eu até brinco, até ironizei, pô, tem gente que fala que eu sou muito sortudo e tal, mas na verdade não é sorte, é conhecimento, é entendimento daquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo,
Ó, 8 de novembro, o que eu comentei ali, Eu acredito né? no O que eu comentei nesse acredito outro, que $1.000 nesse 8 de, aliás, 8 de novembro não, perdão, lá atrás, né? acredito Porque no isso aqui é reteste dessa é um pedaço de uma live que eu fiz há tempos atrás. Eu peguei aqui, ó, lá nas semanas passadas, pessoal, lá antes das eleições. Lá antes das eleições a gente tá falando isso aqui. Comentei, inclusive nesse post, né? O Ethereum vai entre 1.570 a 1.700 nas próximas 4 semanas. Altcoins vão subir. Altcoin e Bitcoin também. Muitos vão me xingar. Depois voltaremos para os $880 por unidade de Ethereum. Beleza? E até comentei. O balanço positivo do Q3 das empresas vai trazer uma alta mais tímida dessa vez do que o Q2. E por que eu tava com esse medo, né? Inclusive, até para quem quiser acompanhar, eu fiz uma live com o Yubi, o Bernardo, né? Faz umas 2 semanas, eu fiz uma live com ele no canal dele e eu falei sobre o meu medo, né? De o mercado ter rompido essa lateral para cima, tá? Olha só que interessante aqui também. Eu acabei, antes de acontecer aqui do preço dar uma segurada aqui no gráfico de 15 minutos, eu mandei uma mensagem para o Tiagão assim, Tiagão, eu acredito que o preço vai segurar aqui, ó, na metade dessa barra aqui, ó. Por quê? Porque onde é que está o smart money? Onde é que está o dinheiro inteligente? Onde é que está o dinheiro que manipula os mercados? Aqui, na metade desse canal, tá? Então o preço ele tende a lateralizar entre essa distância aqui da metade desse canal. Tá? Então o que eu acredito que vai acontecer agora de tarde, né? Ou até de noite? Eu acredito que o mercado agora vai dar uma desacelerada na velocidade da baixa e nós vamos fechar o final do dia com uma pequena sombra compradora dessa grande barra vendedora que surgiu aqui. Ou seja, eu acho que o mercado vai lateralizar até o final do dia para esperar com expectativa os dados de inflação que vão ser amanhã. Amanhã a gente vai fazer com o Igor Mundstock uma live fechada para o pessoal, para a gente comentar sobre os dados de inflação. E aí a gente vai fazer essa live lá no membros do canal, tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, né? Uma coisa que é bem importante, quando a gente tem um suporte perdido, geralmente o preço no curto prazo ele volta para retestar o suporte. Então eu ainda acredito que a gente pode retestar os $1.240 talvez, no curto prazo, para depois voltar à continuidade de baixa na região onde eu acredito que o mercado o Ethereum vai chegar ainda, tá? Achei que a velocidade da baixa foi muito mais rápida do que eu estava esperando. Eu estava esperando esse movimento de vai e vem, né? Que eu já caí milhares de vezes. Ontem eu até comentei que se eu operasse futuros eu abriria uma aposta apostando em queda, por causa dessa barra de ontem que estava se formando, perdendo esse fundo anterior aqui. E para mim isso aqui era uma formação de fundo, então isso aqui ia acatar o preço desses ativos. O que eu acredito agora, né? Então, para o curto prazo, bem para o curtíssimo prazo mesmo, acredito que o mercado pode voltar a subir um pouco e testar esse suporte como resistência, beleza? E voltar a cair, né? Então, acredito que nós vamos voltar a cair com os preços do Ethereum, podendo chegar ao Ethereum entre $400 a $800 por unidade. Esse é o valor aí que eu tô de olho para comprar um pouco mais. Porque acabei aproveitando agora de tarde, agora meio-dia, e comprei um pouquinho de Ethereum com uma pequena parte do meu capital, só um pedaço do capital. Comprei exatamente na metade dessa linha pontilhada aqui. Eu comprei em 11.060, aliás, 11.000 não, 1.160, tá? Então eu comprei em 1.160 ele. Porque alguns minutinhos atrás, aí, antes de eu abrir a live, eu comprei. Acho que eu comprei. Só para não mentir para vocês, deixa eu falar o horário que eu comprei. Ó, eu comprei às 13 horas e 7 minutos. Não, perdão. 5 para o meio-dia. Tá? Eu mandei aqui pro Tiagão, ó. Aqui não sei se vocês conseguem ver. Eu mandei aqui um vídeo para ele. E eu falei, ó. Eu vou comprar porque o mercado tá se segurando ali. E aí o mercado realmente dá essa segurada. E agora eu acho que ele vai dar uma acalmada de tarde, tá? E depois, mais pra frente, mais quedas pela frente, assim por diante. Beleza? Então comprei para logo vender. Provavelmente até o final do dia eu já vou vender. E vou ficar líquido. Então o que fazer, né, pessoal? Com esse risco de empresas
de criptomoedas entrarem em insolvência. O que fazer? Qual é a melhor atitude a tomar? Então, ter muita paciência, contra a impulsividade, ter caixa, isso é o mais importante, ficar líquido, né? Reais, dólares, que você pode mexer imediatamente a qualquer momento. E também acumular ativos bons. Então, Bitcoin, Ethereum, ativos que têm comunidade ativa e atualizações pela frente. Outra coisa, aproveitar possível crash e quedas. Então é sempre bom estar líquido. Provavelmente a maioria das pessoas que me assistem estava líquido já, né? Eu sempre comentei, ficar 80% vendido, 20% comprado, ou 70% vendido, 30% comprado no máximo, né? Ter sangue frio, as coisas tendem a melhorar ao longo dos meses. Pegar e baixar a carteira do Pilas Folha aí no teu celular para tu se tornar e também se tornar membro do canal. E entender que hoje o dólar é o ativo mais desejado. E falando sobre o dólar, quero dar uma olhada no dólar. Então vamos dar uma olhada no dólar aqui. Bom, o dólar está tentando formar um fundo e abaixo ainda das duas médias. Não é o caminho ideal. O ideal é que se ele voltar aqui a subir amanhã por conta da inflação mais alta e um possível necessidade de mais apertamento quantitativo, mais do que a gente espera, a gente poderia ver o dólar voltando a se valorizar e esmagando outros ativos como o mercado de criptomoedas também, beleza? E para o caso do Bitcoin ainda, eu ainda acho que ele tem espaço para cair mais. Acredito aí que entre os 9 a 14 mil dólares, a 13.800 dólares seria o novo fundo aí do Bitcoin. Provisoriamente, né? Vai ser a região onde eu acredito que vai entrar volume de negociação e as pessoas vão tentar comprar Bitcoin a esse preço e aproveitar no curto prazo esse preço. Não sei se vai acontecer esse ano, tá? Não sei se vai acontecer esse ano, talvez aconteça só no ano que vem essa queda. Não sei se ele vai perder esse suporte. Ele já está num puta suporte fudidão aqui. Ele está dentro de um suporte muito fudido aqui, bem complicado. Que tem zona compradora, porque é também a zona compradora do Ethereum também. Mas eu acho interessante aí tomar bastante cuidado e não entrar na loucura de comprar exatamente agora com a faca caindo, né? Então, enquanto a faca está caindo, a tendência é que você perca mais dinheiro e veja o seu patrimônio se desvalorizar rapidamente. Certo? Então, espera a faca terminar de cair e vai tomando suas decisões aí. Hoje eu decidi comprar um pouquinho de Ethereum com um pequeno pedaço do meu capital. E amanhã, às 10h30 da manhã, nós vamos ter o CPI aí americano, que é os dados de inflação. Conforme eu expliquei para vocês, a projeção do mercado é de 8, a expectativa do mercado é de 8 a inflação. Se vier exatamente em 8, vai ser o que o mercado espera, então não vai ter muitas surpresas no mercado, mas eu acho que vai vir em 8,1%. Esse 8,1%, ou se vir a 8,2%, como foi a última vez que veio, sem mostrar arrefecimento e uma queda na inflação ou controle inflacionário, isso faria os mercados derreterem com bastante violência. Se a inflação vir um pouco abaixo, o mercado pode subir um pouquinho e dar uma recuperada temporária, para depois, mais tarde, voltar a cair, porque durante o apertamento quantitativo eu acredito que nós vamos ter mais derretimento pela frente. Só que daí vai mudar a dinâmica, se vai derreter na lenta, com mais pullbacks de alta, ou se vai derreter mais rápido e fazer capitulação. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fofoletes. Espero que se protejam também. E última coisa que eu ia comentar com vocês. O Bitcoin, a moeda da praia, ele vai fazer o padrão de Bump and Run a partir de agora, tá? Então nós temos dois topos bem identificados aqui, com enfraquecimento da tendência e em fortalecimento da tendência de baixa. Agora o normal é ele formar um fundo, começar a lateralizar, fazer recuperação em algum momento e lá na frente ele conseguir estourar. O Bump and Run, tá? Então essa última queda, a próxima queda que vai vir, vai ser a formação do Bump and Run. Já expliquei várias vezes esse padrão gráfico aí para vocês. Esse é o padrão de reversão majoritária de tendência lá na frente, né? Se eu pegar a linha aqui, mostrar essa linha aqui, ó, pegar dois topos, depois da fase de capitulação vem a fase de lateralização longa e depois reinício da tendência de alta. Se a gente pegar o ângulo dessa média aqui, ele voltaria a ter tendência de alta lá por dezembro do ano que vem, ou metade se ele começar já a subir a partir desse ponto aqui. Acontece que a gente só vai voltar a ter tendência de alta à medida que a gente romper essa linha de tendência de baixa de longo prazo aqui, amarela. E o último detalhe que eu vou, antes de sair e vazar de uma vez, porque eu tenho que resolver as coisas lá da obra, é justamente isso daqui. A gente invadiu esse canal,
Precisamos que o mercado consiga ter força compradora suficiente para recuperar esse movimento o mais rápido possível, para continuar, possivelmente ele levar o preço até os 28 mil dólares. Com base no contexto daquilo que eu estou enxergando, não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que nós vamos invadir aqui dentro e vamos retestar preços antigos e suportes e resistências antigas como suportes. Também acredito que hoje o mercado já caiu o que caiu. Eu acho que não vai cair mais além do que já caiu hoje, porque geralmente quando cai 15% no dia, ele tende a se recuperar até o final do dia. Então acredito que agora a gente vai ver o Bitcoin e o Ethereum se recuperando temporariamente até um nível um pouquinho acima e lateralizando. Beleza? Espero que tenha dado um pouco de luz aí para a galera. Nós estamos no mercado que está tendo muito risco de falta de insolvência. Cuidar também com as stablecoins que também fazem parte de empresas, como por exemplo a Tether. A Tether aqui eu até estava dando uma olhada no balanço aqui para ver se eles atualizaram alguma coisa. Bem pouquinho, na verdade eles compraram mais títulos do Tesouro Americano. Eles têm 80% em dólares e relativos a dólar. O resto eles têm em outras moedas e outros tokens digitais, que vocês já devem saber que está caindo infinito, né? Alguns empréstimos e alguns títulos de empresas e bancos, tá? Bom, senhores, é isso. É isso aí. Algumas dívidas de empresas aí, os caras também têm. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Deixa o seu like, compartilha com teus amigos. Se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e tamo junto. Falou, fãs.